Tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Como é que tá? Ótimo. Que bom, que bom. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente abre a nossa conversa oficialmente. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Queria que o pessoal das escolas registrasse aí nos comentários de qual escola que você é, de qual escola parceira, ou os bolsistas, né, de quais escolas que são oriundos ou são acompanhantes, né, do projeto nas escolas. Acho que isso é legal a gente deixar registrado aqui, né, para o pessoal entender que a fala dessa nossa conversa hoje alcança a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então acho que é legal a gente trazer aqui, né? Já vi aí que tem escola aí, a Guilherme de Azevedo Lage. Acho legal a gente fazer esse registro aqui, né? Vamos chegando, sejam todos bem-vindos aí. É a minha primeira experiência com live, então, antes de boa tarde, né, eu gosto de desejar sempre boa sorte. E que todo mundo, né, sejam bem-vindos aí. Aí, o professor Guilherme Azevedo de Lage, presente, né? Tragam sempre aí nosso coordenador Francisco Haas, a qual é um modelo a ser seguido pela gente aí, né? Guilherme, o Guilherme, é que legal, né? O pessoal da banda lá do Toca Raul tá chegando aqui também, né? Acho que é legal a gente falar. Eu tentei até abrir aqui, mas eu não consegui pegar a tempo. Eu ia deixar aqui com vocês com a música de fundo do Raul Seixas, né? Do Maluco Beleza. Hoje o papo é esse, né? O papo é um pouquinho sobre essa tranquilidade. Isso aí. Vocês, Giovana, Eduarda. Vamos deixando registrado aí. Todo mundo aí que tá chegando. A Letícia já tá aí também, né? Com nossa convidada. Escola de Engenharia de Minas Gerais, SENGE. Não é, Letícia? Louco é quem não diz que não é feliz, né? Ser feliz é tão bom, né? Acho que é o ponto mais legal da normalidade, é ser feliz, né? Pois bem, moçada, para começar na hora, eu vou dar boas-vindas a todo mundo, né? Ao pessoal que está chegando agora, o pessoal que vai acompanhar a gente, ao pessoal que virá esse vídeo, né? Depois. E acho que já foi bem divulgado, mas é educado, né, se apresentar. Meu nome é Willio, eu sou professor nucleador do Movimento Ecos, também sou professor da Dom Helder Câmara, né, uma das escolas, uma das faculdades parceiras, né, e do Movimento Ecos, né, não uma escola parceira do projeto, né, mas é ela junto com a ENGE que permite o Movimento Ecos acontecer, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa situação da pandemia, né? Essa questão da pandemia, sobre esses impactos que a gente tem em relação a esse processo de isolamento.
E um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês é que hoje a gente tem uma marca muito cruel no mundo, de que hoje nós alcançamos um pouco mais de 1 milhão de mortos em função da Covid. E um dos pontos que a gente precisa de entender nessa conversa que a gente vai estar aqui é entender que esse número, muito embora ele seja coletivo, a gente nunca pode perder de vista, né, a vida das pessoas que ali estão envolvidas. Então, quando a gente está trabalhando com uma ideia de 1 milhão de falecimentos, né, no mundo em função de uma doença, a gente está trabalhando com vítimas que são identificáveis, né, e a gente consegue contar esses números. Mas a gente não pode levar só em consideração esse grau ou essa certeza de que só há essa consequência para a Covid, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia no sentido de que há outros significados da palavra de vítima, né? O que é o impacto, né? O que traz esse impacto na vida dessas pessoas. E um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui é essa questão da saúde mental. Então, eu vou convidar aqui a Letícia, que... Deixa eu procurar ela aqui um pouquinho, só um minutinho, gente. Um minutinho. Letícia, acena para mim, por favor. Deixa eu procurar aqui. Enquanto ela se achega, eu vou ler para vocês, porque o currículo dela é vasto, né? Ei, Olá. Letícia, tudo Boa bem? tarde, tudo bom, Que Ive? ótimo. Que Boa bom te tarde, receber pessoal. aqui. Que bom te receber aqui. Igualmente. Que momento gostoso. Tá conseguindo me ver e ouvir Tá direitinho? tudo Sim? certinho aqui, tá? Então, tá bom. Pessoal, a Ótimo. Letícia, ela é psicóloga clínica, né, Letícia? Palestrante sobre saúde Isso. mental. Ela é graduada pela UFMG, pós-graduada pela UFMG também, né? Mestre em psicologia social, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e psicologia clínica existencial. Não é isso, Letícia? Isso Esqueci mesmo. alguma coisa? Não, é isso mesmo. É, e a Letícia hoje vai conversar um pouquinho com a gente dentro de uma proposta bem descontraída, sobre esses impactos que a pandemia nos causa, né? Durante essa pandemia eu li um livro muito legal, que é esse livro aqui, acho que todo mundo deveria ler, né, que chama Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo, salvo engano, coreano. E ele começa o livro dele muito legal, assim, eu acho que é muito contextualizado ao momento que a gente está vivendo. Ele fala assim, olha, cada época possui enfermidades fundamentais. Hum. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao fim com a descoberta dos antibióticos, e apesar do mundo inteiro temer uma pandemia gripal, né? Então, eu acho interessante que quando ele escreveu esse livro, obviamente foi antes da nossa pandemia, né? Mas a ideia de pandemia viral é uma pandemia que ataca, né, a ideia a nossa saúde corporal, mas não só necessariamente de corpo se vive um homem, né, Letícia? Sim. E aí eu queria trazer para você, para a gente começar essa conversa nossa, basicamente nesse sentido, né? Será que a pandemia que a gente está vivendo alcança só essa pandemia viral que a gente tem? Uhum. William, essa pergunta é muito boa para a gente começar a abordar os reflexos da pandemia na nossa saúde mental. Mas antes disso, eu preciso fazer um comentário. Vi que tem gente aí da FUNEC, do Riacho. A gente precisa incluir na minha formação que eu fiz o meu ensino médio lá. Ó, que Então legal. já me senti à vontade de ver que tem
Que Gente aí massa, do que massa, Riacho, de Contagem, participando, que legal. Tem que ótimas massa. lembranças de lá, da minha formação, ótimos amigos. E vou acrescentar também, né, que a titulação, diante de tudo que a gente está vivendo aí na pandemia, não foi suficiente para lidar com os desafios, nem profissionalmente e nem pessoalmente. Essa pandemia, para além de uma pandemia viral, ela também se revelou para nós como uma pandemia de emoções. E a forma como a gente vivenciou essa pandemia de emoções foi capaz de intensificar vários sentimentos, dúvidas, questões que a gente já tinha antes da pandemia, assim como permitiu que a gente se conectasse com a fragilidade da vida, que a gente se desse conta da nossa mortalidade e permitisse que outras questões fizessem parte dos nossos pensamentos. Então, esse foi um momento de muita introspecção. Muitas pessoas não foram só convidadas, elas se sentiram obrigadas a ressignificar a vida diante de um momento tão frágil que a gente ainda está vivendo. E isso refletiu, né, essa pandemia de emoções, ela elucidou muitas outras questões em termos existenciais. E dá para a gente colocar nessa conta aí do número de mortes pelo vírus, a gente pode acrescentar nesse número de mortes também o aumento dos casos de suicídio desde o início da pandemia. É Então, isso, interessante você falar isso, porque a gente está exatamente no Setembro Amarelo, né? sim, Nessa época, né? sim, e vale a pena a gente destacar como que o suicídio também é uma representação do mal-estar que essa pandemia nos provoca em termos subjetivos. E você falou também sobre corpo, né, William? Como que essa pandemia, para além de alcançar uma dimensão biológica do nosso corpo, alcança também níveis subjetivos. E o ser humano, ele não é uma coisa só. O corpo é uma parte de quem nós somos. A dimensão psicológica é outra, tão importante quanto. E dá para a gente acrescentar mais uma dimensão que também, para muitos, foi a fortaleza durante essa pandemia e para outros foi uma oportunidade de desenvolvimento, que é a dimensão espiritual. A espiritualidade também tomou um espaço muito relevante na pandemia, porque ela já é uma dimensão humana, então ela já existia. Mas diante da fragilidade, das inseguranças, dos medos que a gente tem vivido na pandemia, ela ficou ainda mais forte, ficou mais intensa, ela tomou um espaço, ela pediu por socorro, ela gritou. E na prática clínica, uma das intervenções que eu tenho a oportunidade de fazer é passear por essas três dimensões, como que as pessoas vivenciam essas três dimensões que, de forma bem geral, constituem o ser humano, e como que essas dimensões podem estar equilibradas ou não. E ali já é uma oportunidade que a gente tem de se enxergar. Não só no momento da pandemia, mas em outros momentos das nossas vidas. Tem pessoas que têm mais facilidade de cuidar do corpo, como se fosse um movimento mais fácil de ser feito. Uhum, Outras se conectam mais com a dimensão espiritual, outras com a dimensão psicológica. Mas fato é que a busca pelo equilíbrio é o movimento mais saudável que a gente tem. Até porque o equilíbrio, ele não é estático, ele é dinâmico. Então a gente uhum. precisa o tempo todo buscar por ele. E aí a pandemia, né? Durante a pandemia, o equilíbrio ainda continua sendo uma estratégia saudável para a gente lidar com a vida. E como fazer isso com tanto medo, com tanta tensão, com tanta fragilidade? Né? E uma fragilidade que se estendeu para além do nível individual, se estendeu para o coletivo, para o social, né? Para Entendi. outros mundos, para além do nosso mundo particular. Ô, E isso Letícia, já torna a situação muito complexa. Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa pandemia foi um universo novo para todo mundo, né? A gente se viu Uhum, dentro dela e a gente não sabe até hoje como nos comportar em relação a ela. E esse período todo, o que você conseguiu tirar sobre o aspecto psicológico de aprendizado para trazer para a gente algumas dicas depois, para a gente começar a conversar um uhum. pouquinho em torno disso? Conta para a Sim, gente aí sim, suas experiências nesse universo que foi tão inusitado para a gente. sim, foi muito inusitado. O que que eu vi nessa pandemia, né? E considerando agora também a pandemia de emoções. A gente teve uma oportunidade de nos conectarmos com a humanidade.
E não só a humanidade em termos coletivos, mas o que nos é humano. E aquelas experiências, aquelas necessidades que são essenciais para a gente ser humano, ficaram muito gritantes nesse momento da Uhum. pandemia. Então, o que tem me marcado muito, William, e eu estou falando isso não só das histórias de vida que eu posso acompanhar, mas também em relação à minha história de vida, é que muitas coisas que antes poderiam ser consideradas como importantes deixaram de ser, e coisas que talvez estavam silenciadas, porque importantes elas já eram, mas estavam silenciadas, tomaram espaço. Então, vou te falar uma coisa que feriu muito a nossa Que humanidade na bonito você pandemia. falar isso. Mas assim, toca a gente, sabe? É muito legal isso, Sim. muito legal. E eu imagino assim que o que eu estou falando aqui é algo que de fato pode tocar todos que estão E ouvindo. é a Porque eu estou falando realidade de algo que é muita gente. humano. É a realidade É, de muita gente, né? é a nossa realidade. Essa Né? redescoberta, essa ressignificação, essa redescoberta de coisas que estavam adormecidas dentro da gente, né? Muito Sim. legal isso. E a pandemia feriu uma experiência que é para nós elementar, que é a liberdade. A nossa liberdade foi ferida, porque a sobrevivência se tornou algo que precisava de mais cuidado do que o alcance da liberdade. E como lidar com a necessidade de sobreviver, mas abrir mão da liberdade? Essa restrição social, essa restrição de contato social, ela nos feriu muito, porque fere uma necessidade humana. Nós somos seres sociais, sozinho a gente não é nada. A gente precisa do outro para se constituir como pessoa. O outro precisa de nós para também se constituir. É na relação com o outro que eu percebo o que aquela pessoa faz de legal que combina comigo e eu quero fazer na minha vida. Ou o que aquela pessoa faz que eu não quero fazer, que não combina comigo. Quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que se aproxima do que eu penso, o que se diferencia. E aí, de repente, a gente se viu num ciclo por uma coisa que não foi voluntária, num ciclo muito restrito de contato, vivendo um excesso de algumas pessoas nas nossas vidas e uma falta de um tanto de outras pessoas. Que legal, né? Interessante isso, porque a gente às vezes não tem essa capacidade de ver as coisas, né? Você está me falando isso aí, eu diminui muito o convívio com os meus pais e aumentei muito com os meus filhos, né? Isso uma realidade. E qual que vai ser Uhum, o resultado disso? Né? O uhum, que vai acontecer depois disso? Como é que a gente uhum, vai mensurar isso? uhum. Inclusive, Ô, quero deixar William, um abraço para minha esposa aqui, que eu acabei de ver que ela entrou aqui agora. que bom, temos participações especiais. Ô, William, e eu imagino que fazer essa escolha também não deve ter sido fácil. Escolher ter uma convivência maior com seus filhos do que com seus pais. Então, eu imagino que você tem aí uma angústia que pode te acompanhar. Poxa, mas eu também queria poder conviver com os meus pais. Então, talvez na pós-pandemia a gente de fato possa articular maneiras de ter mais próximos fisicamente de nós aquelas pessoas que nos fazem bem, que são importantes para nós e que a gente faz bem, que a gente vai construindo, se constituindo, errando e perdoando e aprendendo. Então, nós temos sim uma oportunidade de repensarmos, de ressignificarmos a nossa vida, ainda que seja de uma forma muito dolorosa. E aí, esse ponto da dor ele é muito importante, porque para muitas pessoas está sendo muito difícil lidar com essa dor. Pensar em como, inclusive até pensar em acionar uma perspectiva futura para lidar com a pandemia. E aí esse é um ponto muito importante que nos conecta com a reflexão sobre a saúde mental, que cabe espaço a gente falar do processo de autoconhecimento. Perceber como a gente está emocionalmente nesse momento, como que isso tem afetado os nossos relacionamentos, a nossa vida, as outras dimensões da nossa vida, é muito importante para a gente ponderar se não é o caso de procurar ajuda. E É, essa eu, ajuda eu, pode ser eu costumo inclusive uma dizer, ajuda profissional. eu costumo dizer que um dos momentos mais difíceis que a gente tem na vida, né, é o momento de você saber onde que você está, né, é o processo de aceitação de qualquer dificuldade que a gente enfrenta, né? Uhum, E esse processo também aconteceu agora, né, nesse universo da pandemia, né, da gente aceitar aquilo que você falou anteriormente, né, uma limitação das nossas liberdades, não poder ir onde a gente queria, né, não poder uhum, estar com quem a gente queria.
estar com quem muitas vezes a gente nem queria, né? Porque a gente também tem que trabalhar com essa lógica de que nem sempre um familiar tão próximo é tão bem quisto pela gente. Né? E dentro de um universo, né? Obviamente não estou falando da minha família, porque minha esposa está aí, tá me ouvindo, né? Senão ela vai chegar aqui e vai começar até a me bater depois, né? Mas não é esse o universo. Mas diante de uma situação em que uma realidade específica de uma família, onde tem duas pessoas que não se dão bem, né? E tem ao mesmo tempo que se conviver com isso. Como é que lidar com isso? Nossa, Willis, você tocou num ponto assim muito sensível. Em alguns momentos eu desvio o olhar porque eu estou fazendo anotações de coisas que a gente não pode deixar de falar. Eu comecei falando sobre o excesso de convivência com algumas pessoas e a falta de outras pessoas nas nossas vidas, né? E para muitos está havendo um excesso de convivência com familiares. E essas diferenças familiares existem, até em famílias que são consideradas unidas. Né? Nós somos seres diferentes, ninguém é igual a ninguém. Uma pessoa que é filha do mesmo pai, da mesma mãe, ou né, da mesma mãe, da mesma mãe, do mesmo pai, dependendo da configuração familiar, não vai ser igual a outra. Essa diferença é o que se espera que exista. E a gente tende a buscar uma padronização, né, das nossas relações. E somada a isso, o que a gente tem? Né? Nós estamos falando aqui do excesso de convivência. A gente tem uma concepção social, que também é uma concepção religiosa, de que a família é a base de tudo. A família, a gente é uma dimensão muito importante na nossa vida. Mas ela não é a única dimensão na nossa vida. Às vezes, a gente sobrecarrega a nossa família também. Antes da pandemia, a gente poderia pensar num excesso de sobrecarga emocional, afetiva na dimensão familiar. E isso pode trazer muitos conflitos familiares por esse excesso que é vivido. É muito importante, e aí já estou começando a falar um pouco de estratégias para lidar com situações tão difíceis como a pandemia tem nos colocado. É muito importante reconhecermos quais são as outras dimensões que são importantes nas nossas vidas, para além da dimensão familiar. A dimensão relacionada às nossas amizades é uma dimensão também muito importante. A nossa dimensão profissional. O trabalho é uma necessidade humana. Nós temos a necessidade de fazer alguma transformação no mundo, de deixar a nossa marca. E a gente faz isso por meio do trabalho. A dimensão escolar, tem muitos alunos que estão participando aqui da nossa conversa, né? A dimensão escolar é uma outra dimensão muito importante na nossa vida. Necessária, né? Demais. Muito necessário. Sim. Todas as trocas, todos os contatos com as diferentes vidas que estão ali, amplia muito o nosso mundo. A gente, de fato, consegue enxergar para além do nosso umbigo no ambiente escolar. Pois é. E também, só vou trazer a última dimensão, que é muito importante. Essas dimensões não são concorrentes, gente. Eu estou querendo dizer como que elas também são tão importantes quanto a família. A dimensão da comunidade que a gente vive. E aí eu acho que a gente consegue falar disso e trazendo até ênfase em como que o projeto Ecos mobiliza essa dimensão social. É muito importante a gente cuidar das nossas relações na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso bairro. E às vezes, se a gente sobrecarrega uma dessas dimensões, falta energia, falta afeto e falta tempo para as outras dimensões. Então, Willio, tem sim, para muitas pessoas, a dimensão familiar está sobrecarregada. E é preciso reconhecer isso para que as outras dimensões tenham espaço. A gente está afastado das pessoas fisicamente, mas é possível continuar vinculadas a elas emocionalmente, afetivamente. E a tecnologia tem permitido isso. A tecnologia, nesse momento, ela tem sido para nós um recurso muito saudável. Que antes da pandemia havia uma grande discussão se a tecnologia estava na contramão ou não da saúde mental. E nessa pandemia, ela veio para dar as mãos. Ela veio para mostrar que é possível fazer um uso saudável das tecnologias. E só mais uma ponderação antes de passar a fala para você, Willy, que a gente está falando da família, como que a dimensão familiar é importante, mas dando ênfase também nas outras dimensões. Mas é muito importante a gente considerar que esse conflito familiar que você trouxe, ele representa a maior parte das famílias brasileiras, a maior parte das famílias. É verdade. Né? A gente já não fala mais daquela família margarina há muito tempo. Aquela família não representa mais a humanidade, né? Então, o que a gente tem são famílias que estão em conflitos, mas conflitos que podem ser pacificamente resolvidos ou não. Então, depositar toda a oportunidade de resiliência
na nossa dimensão familiar é tornar as pessoas ainda mais vulneráveis. Porque se a gente faz isso com uma pessoa que vive um conflito familiar muito grande, é como se a gente tirasse a chance dela se desenvolver de forma saudável nas outras dimensões que ela tem na vida. Então é muito importante a gente ter esse olhar, a expansão de quais são as dimensões que nos constituem como ser humano. Entendi. Ô Letícia, até agora então a gente falou, vamos tentar dar uma situada, porque muita gente chegou depois das falas iniciais e acaba, né, deixando a situação um pouco descontextualizada. Então até agora a gente falou de um certo diagnóstico, vamos dizer assim, né, que a pessoa pode ter em relação aos seus conflitos internos e aos seus conflitos, né, com o seu convívio ali em função do isolamento. Agora eu queria passar para uma outra parte, que talvez também extremamente interessante, né, mas que nos deixa um pouco mais ligado com os objetivos do movimento Ecos. Né? A ideia de que esse diagnóstico já consegue ser amadurecido, vamos imaginar que a pessoa consegue olhar e falar assim, puxa vida, o grande problema dos meus conflitos que são afetivos, que são, né, de ordem mental, eu preciso de superá-los, né? Essa ideia de resiliência que você nos trouxe aqui agora. E eu queria te perguntar o seguinte, como que esse diagnóstico ressignifica certas coisas, né? Por exemplo, a questão de se dar valor ao que se consome, né? Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa reflexão, porque a ideia de um consumismo exagerado, a ideia de um consumismo desarrazoado, ele é um dos pilares do movimento Ecos, né? Porque dentro do movimento Ecos a gente trabalha com sustentabilidade, né? E essa é a ideia de um consumo sustentável, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente essa reflexão em torno dessa ideia de consumismo que foi abalado com essa situação da pandemia aí, né? Sim, sim. Willy, isso se conecta com algo que a gente disse aqui, sobre como a pandemia nos conectou mais com as necessidades que são humanas, né? E se a gente está falando que o consumismo foi ressignificado, foi ponderado de forma diferente por muitas pessoas, quer dizer que ele não é uma necessidade humana. Ou a forma como a gente lida com a aquisição de bens materiais pode ser repensada. Dá para a gente pensar até numa situação que é muito engraçada. Eu lembro que há muitos anos, quando o Miguel Falabella ainda apresentava o vídeo show, eu adorava esse programa na minha infância, na minha adolescência. Era muito legal, né? E eu lembro que teve um episódio do vídeo show que ele mostrou que ele estava de camisa social, mas ele estava de bermuda e chinelo. E era uma coisa que não aparecia na TV. E eu não posso levantar aqui agora, hein? E o que aconteceu, gente? O que nós estamos precisando para viver nessa pandemia? Muitas pessoas tiveram esse privilégio de trabalhar em casa, né? E para essas pessoas, esse tem sido o look de trabalho, o look do dia a dia. É verdade. Então, aquele sapato de salto fino, aquele sapato de marca, aquele tênis de marca, aquela blusa, deixou de ser um item essencial para nós. Então, tem muita gente... A pandemia nos afetou de diferentes maneiras, inclusive financeiramente. Não é o foco que a gente está dando aqui na conversa, nós estamos falando da saúde mental. Mas tem muitas pessoas que estão repensando o padrão de consumo, a vida financeira, refletiu na vida financeira, porque deixou de ter algumas necessidades. E eu acho que dá até, William, eu estou vendo que tem um monte de gente participando, a gente não consegue acompanhar ao vivo, né? Mas de repente agora a gente pode até lançar uma pergunta. Porque eu ouvi, né, das tantas histórias que eu tenho acompanhado na pandemia, eu ouvi vários exemplos assim, eu abri mão de tal coisa material que eu achava que era importantíssimo na minha vida, deixou de ser importante e não faz falta mais. De repente o pessoal podia contar aqui para nós as experiências pessoais. Teve algum item, né, algum item que considerava assim, eu não vivo sem isso, e que de repente perdeu a importância nessa pandemia? É uma situação que a gente pode trazer o público aí, né? Pra gente participar um pouquinho, de uma forma mais interativa. O chinelo, de repente, se tornou um item essencial, né? Já tem aqui a Rosiane, que inclusive é minha irmã, tá participando aqui com a gente também, falando, só fico de chinelo. Então, se o chinelo era só um item para dentro de casa, se tornou um item para o trabalho, né? Um item para outros contatos. O Felipe aí, ó.
Olha Academia. aí, Já não é mais, já não é. academia. Quantas pessoas estão fazendo prática de atividade física dentro de casa? É verdade. Né? As academias vão ter um desafio. Tem muita gente que quer voltar, porque esse espaço também é importante, né? Para o convívio De social. socialização, né? Isso. Mas a gente conseguiu outras alternativas. Ó, o batom tá reinando aqui. Maquiagem, calça jeans, gente. Nossa, Hoje calça até jeans. porque a gente não precisa de tanta maquiagem, porque a gente tem um filtro, né, do celular, então a gente tem um recurso a mais. Na verdade, não precisa de maquiagem para nada, né? A gente que faz essa escolha aí. Ó, quem mais? Deixa eu ver. Quero ver uma resposta masculina aqui. Foi a do Felipe que falou É, da academia, né? mas realmente eu não só Perfume. 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 Parei de fazer escova no cabelo e comprar roupa. Diferentes cremes para finalizar o cabelo. Hoje eu uso só um. E eu realmente acredito que essas experiências aqui, elas não estão revelando aquela liberdade de poder comprar essas coisas. É que, de fato, essas coisas se tornarem relevantes. Aham, Então, é Ila, eu acho que a verdade. gente vai ter um reflexo aí muito interessante, que vocês vão acompanhar mais de perto, vocês que estão lidando com as questões ambientais, no padrão de consumo, sim, na pós-pandemia. Né? Não Uhum, dá para a gente falar de um lado bom da pandemia, que eu acho que é muito cruel, mas dá para a gente falar assim, quais outros aprendizados a gente está tendo nesse momento. Né? O que mais que a pandemia nos convida a refletir, a pensar sobre a nossa vida? E a forma que a gente lida com o meio ambiente está sendo pensada ao fazer essas escolhas, ao é refazer verdade. essas escolhas, né? Eu até acredito que certas ações que antes eram praticadas, a gente vai, evidentemente, trazer isso para um grau tecnológico um pouco maior. Agora, também acho que o grande desafio, hoje a gente estava conversando com um amigo meu, um pouco mais cedo, que o grande desafio é levar esse grau tecnológico a todo mundo, né? Porque a gente Uhum, também tem essa realidade, né? Algumas pessoas não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Hoje mesmo eu fui convidar uma determinada escola e a diretora me disse que alguns alunos não podiam participar porque não tinham acesso a esses equipamentos. E o que a gente vê é o seguinte: as nossas escolas, elas são escolas espalhadas na região metropolitana, algumas delas bem periféricas mesmo, né? E algumas têm essas dificuldades em relação a essa aquisição desses equipamentos, né? Inclusive uhum, dos pais, né? uhum, Então, eu acho que o desafio também a ser pensado pós-pandemia, né? É de levar ou garantir a essa democratização desse acesso sim, esses equipamentos, né? Mas, sem sim. dúvida nenhuma, esses equipamentos, essa estratégia aí de tecnológica foi, evidentemente, um ganho sustentável, né? Hoje a gente Hum, tem muito mais acesso à literatura digital, né? Para quem está nesse processo, do que a literatura física mesmo, né? Em função exatamente dessa uhum, dificuldade de acesso à biblioteca. Então a gente está pesquisando em outras fontes, né? sim. Ou Mas ele, ah, esse ponto da tecnologia, ele também cabe a gente trazer um, um olhar sobre ele bem interessante. Que por muito tempo a gente fez uma separação entre mundo virtual e mundo real. É um mundo só. E a pandemia nos trouxe essa oportunidade de também ver como que o mundo virtual diz a respeito do nosso mundo real e do nosso mundo atual. Existe uma oportunidade muito grande para as empresas, para as instituições educacionais, para outras profissões repensarem a forma de trabalho. Ó, em aham, 2018, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou os atendimentos à distância. Então, eu já atendia nessa modalidade desde 2018. Para mim, não foi uma novidade. Mas foi para entendi. muitos colegas que trabalhavam só na modalidade presencial. A telemedicina veio agora com a pandemia. E é um recurso muito interessante que, ainda que a gente possa repensar o acesso à tecnologia, há uma amplitude maior de acesso. Tem muitas pessoas que têm acesso à tecnologia e que talvez possam ser assistidas por um médico, por um psicólogo, à distância. Pois Pessoas que é, não Letícia, chegariam naqueles locais. entendi.
Mas e como é que fica isso também, já pensando no outro lado, é o seguinte, porque você não pode abandonar o processo de socialização para se manter tão somente num vínculo virtual. Concorda? Ou isso será, se você acha que isso é possível, a gente começar a pensar daqui a algum tempo que a tecnologia vai permitir que esses afetos se aflorem? Porque me passou aqui muito na cabeça um filme que chama O Juiz, do Sylvester Stallone, em que se tratava disso. É uma pessoa do passado que é resgatada no futuro e que ele não tem nenhum tipo de relação a não ser uma relação virtual. Então, todo o processo de relação era sempre com a máquina, sempre com a máquina. Então, quando ele se depara com uma pessoa, ele imaginava que ele fosse se relacionar com ela de um certo modo e a menina apresenta uma máquina para ele. Então, traz essa discussão também de como que a gente pode manter uma sanidade mental nesse processo todo de utilização excessivo da máquina, né? Um exemplo. Esses dias para trás eu estava trabalhando e me percebi que eu fiquei 13 horas ligados no computador, almoçando na frente do computador, né, fazendo todo esse processo. E aí me causou assim uma certa repulsa. Falei, puxa vida, eu não posso ficar desse jeito, então eu tenho que me controlar. Né? Como é que fica isso? William, eu falei aqui sobre um lado saudável da tecnologia, né? Que permitiu que o distanciamento físico fosse amenizado, suprindo a nossa necessidade afetiva, utilizando a tecnologia a nosso favor. Mas essa discussão sobre também quais são os prejuízos que essa relação pode causar na nossa vida, ela ainda é importante. Ela já acontecia antes da pandemia e ela deve acontecer, porque é possível fazer diferentes usos da tecnologia. E se a gente pensar nas relações, a relação com uma máquina é muito diferente de uma relação humana. A máquina é substituível. A máquina estragou, não atendeu às nossas expectativas, a gente descarta. Eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com a impressora. Gente, eu não sei o que acontece. Se eu pudesse acompanhar todas as atualizações das impressoras para que eu não tivesse problema, eu faria. Mas a gente não faz isso na relação humana. Então, não dá conta. Essa relação não dá conta. Mas o que acontece? Também é possível a gente fazer um uso saudável disso. E essa ponderação que a pandemia nos permitiu fazer. O Instagram, antes da pandemia, haviam várias pesquisas que apontavam, pesquisas em saúde mental, que o Instagram era a rede social que trazia mais prejuízos para a saúde mental. Que é uma rede que a gente vê muito e a gente lê pouco. E não necessariamente o que a gente vê, que está estampado ali, representa o que está sendo sentido. E agora, olha o que a gente está fazendo aqui no Instagram, falando sobre saúde mental. Usando o recurso do Instagram a nosso favor. Então, que uso que a gente faz da tecnologia? Essa pergunta, quem vai dar conta de responder? É o humano. Não é a máquina. Legal isso. E aqui, voltando aqui um pouquinho aos nossos objetivos do Ecos, que tipo de estratégia ambiental que a gente podia utilizar, então, para essa manutenção dessa sanidade que a gente tem? Né? Essa ideia de que a gente precisa de manter essa sanidade, esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio afetivo. Que tipo de ação você acha que isso fica, de um certo modo, mais facilitado? Falando especificamente com um olhar, né, mais ambiental, é esse o convite que você está me fazendo, né? Isso. O que eu vejo? Se a gente está falando de consumismo numa conversa sobre saúde mental, quer dizer que consumismo não é uma questão à parte da nossa vida subjetiva. Então, conhecer o nosso padrão de consumo, nos permitirmos repensar o nosso padrão de consumo, que foi uma questão que a gente trouxe, é uma forma saudável que a gente pode lidar com o mundo pós-pandemia. Acho essa uma oportunidade muito interessante que a gente tem. A tecnologia, o uso saudável da tecnologia, é um outro uso que a gente pode fazer, Willy, que pode trazer diferentes economias e impactos ambientais para o nosso mundo. Né? Eu me lembro que há alguns anos eu tive a oportunidade, eu vou citar a empresa porque eu vou falar muito bem dela, tive a oportunidade de conhecer a sede do LinkedIn.
E eu fiquei maravilhada que já há alguns anos eles já funcionavam em home office e eles ofereciam aos funcionários a oportunidade de trabalharem de acordo com o horário que combinava mais com o ritmo de cada um. Uhum. Se a gente tem um horário muito engessado, e se a gente tem uma única oportunidade de trabalhar presencialmente, pode ser que a gente está ferindo o ritmo de algumas pessoas. E agora que a gente está tendo a oportunidade de usar a tecnologia a favor do nosso trabalho, essa pode ser uma reinvenção que traz impactos positivos também para o nosso mundo. Falando sobre ensino, né? Talvez a gente tenha a oportunidade, depois da pandemia, de usar muitos recursos tecnológicos para trabalhar conteúdos que eram trabalhados somente em sala de aula. Uhum. Inclusive os Então, dá ambientais. espaço, sim, inclusive os ambientais. E como que isso pode reduzir o nosso custo, o reflexo, por exemplo, do uso de transporte particular ou Uhum. público no nosso mundo? Então, é um negócio aqui, Willy, que assim, as conexões vão a mil. Né? Uhum. Dá pra gente pensar várias formas de conectar a pandemia com saúde mental, com impacto ambiental, porque tudo isso faz parte de quem nós somos. Gente, uma pandemia não é externo ao humano, a política não é externo ao humano, o consumo não é externo ao humano. O humano é ser isso tudo. Por isso que o equilíbrio é tão difícil, porque a gente não está falando só de um equilíbrio em relação a uma determinada questão. Nós estamos falando de um equilíbrio muito complexo que envolve questões sociais. O Letícia, eu queria trazer para você aqui uma reflexão muito interessante que aconteceu na minha vida e que eu acho que cabe aqui muito bem, sabe? Há pouco tempo eu liguei para minha mãe e eu perguntei para ela como é que ela estava. E aí, mãe, como é que a senhora tá? E ela falou, meu filho, eu tô aqui. Eu tô aqui conversando com minhas plantas. E, e eu cheguei para ela e falei, só mãe, mas planta não vai te ouvir, né? Ela não tem ouvido, então não precisa de você ficar com esse trem de planta aí, porque ela é só uma planta. E aí ela, com a sua simplicidade natural, falou uma coisa para mim assim muito rica, sabe? Ela falou assim, Will, quando você cuida da planta, ela cuida de você. E aquilo me trouxe uma reflexão muito interessante de como que a questão ambiental pode ser, né, dentro do dia a dia da nossa casa mesmo, né, que é o cuidado, né, que é o cuidado com o bichinho de estimação, que é o cuidado com a plantinha, né, como que aquilo ali pode te trazer um benefício, inclusive de estabilidade emocional e mental. Será que isso é de fato, existe de fato essa vinculação sobre o aspecto psicológico? Sim, ou enquanto você contava sobre a sua mãe, as plantas da sua mãe têm ouvido. A relação que ela É mesmo? construiu com a planta, essa relação de cuidado, é uma relação de transferência de afeto. Né? E nessa pandemia, na restrição de contato, a gente se vinculou a algumas questões de uma forma diferente, como eu falei da espiritualidade também. Sim, sim. Né? Muitas crenças religiosas, a gente não vê para crer. Há um contato, há um cuidado. Né? Então, Sim. sim, Willy, né? A relação que a sua mãe tem com as plantas pode ser uma relação muito terapêutica para ela, sim. E que, diga de passagem, pode ser uma estratégia ambiental aí para o pessoal que está buscando Sim, uma válvula de escape, não é? sim. Sim, e sabe que essa é uma intervenção que eu também uso com algumas pessoas? Tem pessoas que têm uma atividade mental muito intensa. Geralmente são pessoas que são mais ansiosas. E aí eu tento propor possibilidades da pessoa deslocar um pouco da energia para o corpo, para as mãos, para trabalhos manuais. E aí eu sugiro uma plantação, cuidar de uma planta, poder trabalhar ali numa hortinha de temperos, dentro de casa, dentro dos recursos que a Sei. pessoa tem. Ter aquele cuidado, perceber que como as plantas respondem a um cuidado diário, desenhar, colorir. Então, essa relação das plantas, da sua mãe, pode ser assim, uma forma que ela canalizou uma atividade mental para uma atividade que é manual e que dissipa um pouco essa energia. Que legal.
Sim. Letícia, a gente está com prazos já correndo, assim. A gente tem muita coisa, tinha muita coisa Uhum. que eu queria falar, mas eu acho que agora seria um momento São legal. quantas horas? São Já são 15 para 5h40, se eu não me 6, engano. no meu Sim. relógio aqui, 15 para 6. Eu acho que agora a gente podia dar uma conversadinha com o pessoal que está mandando aí questões para você comentar Ah, e tal. sim. Tem um Então, eu monte de acho que coisa aqui. seria legal a gente ver isso e você responder aí, por Tá. exemplo, Nós vamos aqui, lendo juntos aí? Você vai é, trazendo as questões? eu vou trazer aqui uma questão da Uhum. Ciangeli Clark, que falou assim para a gente, que também é uma nucleadora nossa lá do movimento, né? Os Hum. alunos das escolas têm reclamado muito de ter aulas por plataforma. Como lidar com essa questão? Eu imagino que ela quer dizer do ensino à distância. Foi assim que você quis Isso, dizer, independente isso. da plataforma, né? É. Pois é. Se a gente, para muitos alunos, a escola poderia ser um espaço de convívio diferente do ambiente familiar, né? Então a gente tirou um contato físico, a gente tirou um espaço relacional que a escola oferecia. E aí a gente trouxe um contato que é um contato tecnológico. Uhum. E pode dar conta, essa pergunta dela pode até dar conta de uma questão que você trouxe. Será que vai ser suficiente para as nossas relações? Então, pode ser que, em termos relacionais, não seja suficiente se relacionar com os meus colegas de turma, com os meus professores, apenas por uma plataforma online. Em termos de conteúdo, o que eu tenho visto, né, essa não é uma opinião técnica sobre o conteúdo que as escolas estão ministrando, mas o que eu tenho visto. Tudo que a gente está falando aqui sobre o impacto da pandemia na saúde mental, todos nós vivemos, de qualquer faixa etária. Então, as crianças, os adolescentes, os adultos que estudam, eles precisam lidar, além da necessidade de aprender o conteúdo escolar, de lidar com todos os conflitos que eles vivem na pandemia, em realidades que são únicas e diferentes entre si. Então, pode ser muito difícil essa conexão com o espaço que antes era presencial, feito por um uso digital, que restringe esse contato e mantém a necessidade de um aprendizado de conteúdo. E o que eu percebo também em relação à forma como as pessoas vinculam as escolas. Muitos alunos, eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas professoras em processo de terapia. O que eu vejo, elas estão sendo muito convocadas pelos alunos a tentarem lidar com esse conflito emocional que eles vivem na pandemia. E às vezes o conteúdo a ser ministrado não contempla isso, né? E uma das coisas que a gente precisa de considerar também é o seguinte, é porque há ali uma diferença etária também, né? Que Uhum, na fala, na presença, há uma facilidade, inclusive porque você tem entonação de voz, né? Agora, sim, e sobre o aspecto da linguagem, né? Escrita, lançado, falava, olha, toma aqui, é isso que você tem que ler, né? uhum, Então, eu acho que isso também faz parte aqui da pergunta do Diego Souza, hum, que fala assim, olha, como você vê a falta desse convívio social em escolas e universidades para os adolescentes? E aí eu queria incluir nessa pergunta a uhum, relação entre professor e adolescente. Professor um pouco mais velho, que já tem aí, né, uma faixa etária um pouco mais velha, que teve que aprender a lidar também com esse tipo de tecnologia para uhum, tentar alcançar o aluno do outro lado da tela, né? uhum, Eu acho que isso dava até um título de um livro muito legal, né? Do outro lado da tela. Acho que isso é legal uhum, isso. uhum. Olha só, pela forma que a pergunta já fez, ela já trouxe a palavra falta. Então quer dizer que está fazendo falta. Não está suprindo as nossas necessidades. A gente começou falando, né, no início da conversa, a gente disse como que a escola, como que o nosso trabalho também são dimensões importantes na nossa vida. E aí, de repente, de uma forma bem abrupta, a gente teve que ressignificar a forma que a gente lida com essas dimensões. Então, Uhum. vão existir experiências diferentes. Eu acho que um grande desafio que eu imagino que vocês estejam tendo nas escolas, nas universidades, é como perceber essas particularidades. William, tem pessoas que aprendem de diferentes formas, tem pessoas que são mais visuais, mais táteis, mais verbais, tem Uhum. pessoas que não ligam o vídeo para participar da aula. Então, como que os professores conseguem identificar essas necessidades? E ainda mais, para tornar esse desafio
ainda mais complexo. E aquelas pessoas que têm necessidades especiais? Pois é. Gente, está difícil demais. Está muito difícil. Né? Então, eu acho que as escolas são convidadas também a repensar a forma como elas lidam com aquele conteúdo formal que é ministrado em sala de aula. A pandemia tem mostrado que tem um monte de habilidade que a gente não tem elas prontas para lidar com a vida. É. Os conteúdos são importantes, né? Mas tem coisas que estão bem evidentes durante a pandemia e que podem ser acolhidas pelo ambiente escolar. O Marlon deixou uma outra pergunta aqui. Já está no finalzinho aí. O pessoal, o chat está aberto. Se quiser fazer pergunta, é a hora, hein? Qual que é o telefone dela, onde que ela atende e tal. Letícia, atividade física que foi tolhida na pandemia. Por exemplo, a academia é uma forma de terapia? Existe essa relação ou é um equívoco afirmar isso? Existe sim, Marlon. A atividade física, a gente tem comprovações científicas que 15 minutos de atividades físicas contínuas por dia é capaz de fazer alterações no nosso cérebro de maneira a promover sensações prazerosas nas nossas vidas. Essa atividade física não significa só ir na academia e pegar peso. Para muitas pessoas, essa é uma atividade prazerosa, mas para um monte de outras pessoas não é. Então, o que a gente pode incluir nessa atividade física? Pular corda, brincar de bambolê, dançar a música preferida, correr atrás de criança. Para essa atividade ser de fato uma atividade terapêutica, ela precisa ser prazerosa. Então, não é porque o meu colega sente prazer em fazer atividade física na academia que essa vai ser a atividade terapêutica para mim. Pode ser que a minha seja dançando as músicas das minhas bandas preferidas. Então, mais uma vez, o processo de autoconhecimento pedindo passagem. Qual que é a atividade física que te dá prazer? Em termos de prazer, 15 minutinhos para a saúde mental por dia traz um reflexo muito positivo. E é algo a ser considerado, sim, dentro ou fora da pandemia. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Diego Souza. Letícia, como você vê a saúde mental dos médicos e enfermeiros que estão diariamente na linha de frente e sentiu com força total o horror da Covid? Né? Quem cuida de quem cuida? Essa é a Nossa, pergunta. Diego, isso, num primeiro momento, o que eu percebi? Essas pessoas que sempre foram tidas, né, como super-heróis, elas ocupavam um espaço que, de certa maneira, elas não se permitiam sofrer. E a pandemia escancarou o sofrimento. Então, eu vi algumas pessoas resistindo a esse reconhecimento. Eu tenho a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que estão na linha de frente. Então, eu estou falando pensando nessas experiências individuais que eu conheço. Mas, logo após esse primeiro movimento de que eu vou dar conta, eu vou salvar a humanidade, estou aqui para prestar o meu serviço, houve uma conexão muito grande com a existência de cada um daquele profissional que estava lá. E há uma experiência de muito sofrimento com isso. Né? Uma coisa é a gente falar de uma morte, outra coisa é uma pessoa que acompanhou ali no dia a dia uma morte de uma outra pelo vírus. Então, há uma fragilidade muito grande, esses profissionais precisam de muito acolhimento, de muito cuidado e reconhecimento, né? Que é algo que eu vejo que socialmente muitas pessoas têm feito. Mas é muito importante a gente lembrar também que esses profissionais são familiares, são amigos de outras pessoas, são amores de outras pessoas. Então, estar na frente da linha os coloca de cara com uma questão que é muito frágil, mas não os blinda das questões existenciais que eles têm. Então, são pessoas que merecem muito cuidado. Eu tenho ouvido relatos assim, como que essas pessoas têm se sentido excluídas ao mesmo tempo. Antes, né, por exemplo, a profissão de médico na nossa sociedade tem um status muito grande. E as pessoas têm muito orgulho de falar se tem um amigo, um familiar que é médico. Eu tenho visto relatos que têm provocado um impacto na saúde mental desses profissionais da seguinte maneira. As famílias, às vezes, estão flexibilizando um contato, mas não flexibilizam com aqueles profissionais que estão na linha de frente. E eles têm se sentindo muito excluídos. Então, aquele médico que tinha presença esperada pela família, agora é uma pessoa que não está sendo bem-vinda na família. Pelo medo que as pessoas têm de lidar com o contágio, com a infecção.
Então, há uma experiência de muita solidão também vivida pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente. Tá ótimo. Eu recebi um aviso aqui da professora Ciângela em relação ao tempo para salvar a live. Como é que faz isso, hein? E não, isso é comigo, mas Tá. porque parece que o Instagram só permite a gravação de 1 hora, não sei, né? Mas pelo fato dela ter me avisado isso aqui, a gente então vai passar para o nosso quinto momento, que é rapidinho, imagino que é rapidinho, de trazer um pouquinho de alento, de esperança para esse pessoal que está nos ouvindo, né? Para o pessoal que vai nos ouvir, deixando para eles aí uma reflexãozinha para a gente pensar na vida em torno de como agir, né, daqui para frente, né? Sim, ou seja, sim. o que de agora em diante a gente pode fazer, Letícia? Para a gente ter essa estabilidade. Sim. Primeiro que eu acho que se a gente pensar nessa estabilidade como algo dinâmico e não estável, já é uma maneira da gente permitir até o nosso sofrimento. Gente, o momento que nós estamos vivendo é um momento de sofrimento, sim. Mas como que a gente vai lidar com esse sofrimento? Eu estou dando conta de lidar com ele sozinho ou não? Se houver alguém que não está dando conta, procure ajuda. É possível lidar com esse momento de dor, com esse momento difícil, buscando soluções saudáveis. E não existe uma receita de bolo para isso, é muito importante particularizar. Mas a gente pode falar de algumas coisas que ajudam a lidar. A atividade física é uma forma de lidar com a ansiedade, com os medos que a pandemia nos oferece. 15 minutinhos de uma atividade prazerosa. A conexão com uma atividade manual, que pode ser o cuidado com as plantas, uma atividade artesanal, algo que mobilize uma energia corporal e não só mental. Manter as nossas relações afetivas, mesmo que à distância, usando a tecnologia a favor da nossa saúde mental. Então, essas, pelo menos, são 3 estratégias que a gente pode adotar, que são estratégias de fácil acesso, que podem apoiar a nossa saúde mental. Além disso, tem muitos projetos sociais que estão em vigor, de pessoas que estão tentando apoiar um ao outro em termos de saúde, e que é possível, mesmo numa situação em que a condição financeira possa ter sido abalada, se amparar nesses apoios que são oferecidos. E já aproveitando a finalização, você quer falar uma coisa? Não, é porque é só um ponto. É porque projeto social é tão legal que todos os projetos que eu fui assistir, eu acabei entrando neles. É tão massa, né? A gente, é uma questão de identidade, assim, eu acho que a gente se identifica tanto com aquilo ali que a gente acaba entrando, né, nesse mundo. O projeto social, Willio, ele entra dentro daquela dimensão espiritual que eu falei que é importante. Nós somos corpo, psicológico e espírito. E a dimensão espiritual, ela não é só cuidada com a religião. Para muitos é. Mas a participação no projeto social é uma forma belíssima de cuidar da dimensão espiritual. Então, essa é uma outra forma também de se vincular. Tem um monte de outras coisas que poderiam ser abordadas. É só mudar a ótica do que a gente está falando que a gente consegue ampliar. Queria convidar o pessoal para conhecer um pouco mais das reflexões que eu faço na minha página também. Pode ser que algumas perguntas que a gente não respondeu aqui tenham respostas por lá ou abram reflexões por lá. A minha página é Letícia Faleiro Psicóloga e atualmente estou conduzindo umas postagens, umas reflexões sobre suicídio muito legal que se conecta com a prevenção da nossa saúde mental e com o momento da pandemia. Ótimo. Pessoal, então eu quero agradecer a Letícia, foi muito bom, nós já estamos aqui, eu já estou precisando de encerrar mesmo, foi ótimo. Sim. E queria agradecer aí todo mundo que está presente, tá? Pelo tempo, infelizmente, a gente não consegue fazer mais, mas convido todo mundo a conhecer o Movimento Ecos pelas páginas das redes sociais, ok? Encerramos por aqui, fiquem todos com Deus e cuidem de si. Letícia, mais uma vez, muito obrigado.